Olá, aqui é a Cássia Ferreira, sou psicóloga e este é o meu podcast Psicologia de Cada Dia. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio e hoje vamos falar sobre nossas necessidades. Quais são as suas? Nos posicionar diante de situações ou problemas fazem muita diferença, porque geralmente nos posicionamos conforme as nossas necessidades. Você sabia que o seu posicionamento diante dos problemas faz toda uma diferença por conta de, vamos tentar imaginar, estaríamos ou de frente ou de costas para nossa situação. Aquela situação lá que a gente precisa resolver. Então, é essa posição que eu estou te perguntando. Como você tem se posicionado? Como você tem ficado diante desses problemas? Você tem ficado de frente com eles, enfrentando eles, olhando para eles como eu estou olhando, por exemplo, para essa câmera? Ou você tem ficado de costas para ele, de lado para ele, olhando de baixo para cima, de cima para baixo? Aí você vai falar, mas Cássia, qual é a diferença de tudo isso? Hoje nós vamos falar sobre todas essas diferenças, sobre essas necessidades e algumas dicas para você poder também dar continuidade e colocar em prática essas informações. Você já ouviu falar que tudo é com você? Tudo é você. Tudo tem que ser você. Tem coisas na vida que não dá para ser resolvido pelos outros. Só pode ser por você. Isso é até bíblico. Aquilo que a gente pode fazer, meio que Deus não vai fazer. E isso tá ligado às nossas necessidades. Só que essas necessidades a gente também precisa entender quais são. Você tem se posicionado daquela forma de que não sei fazer e tudo bem, tipo, parece que é uma justificativa pro outro vir e fazer por você e dar continuidade e terminar e resolver o seu problema? Ou você tem se posicionado de uma forma como uma possibilidade? Eu não saber não significa que é ponto final. Pode ser uma continuação, pode ser uma vírgula, pode ser algo que eu venha aprender. Eu tenho percebido com as crianças, principalmente, que isso fica muito claro, essa questão que eu tô levantando com vocês. A possibilidade e a justificativa diante do problema. Eu entrego um brinquedo para essa criança, um jogo, alguma coisa parecida, e aí a criança, ou de imediato, ela olha e fala, não sei, por ela não saber, eu vou pegar, eu vou tirar, eu vou resolver, eu vou fazer por ela. E aí tem umas outras crianças que se colocam numa situação que ele olha de uma forma diferente, tipo, nunca fiz isso, tia. Ou então, esse é diferente, esse é novo. Será que eu consigo? Então, essa maneira que eu pergunto, como que a gente tem lidado com os nossos problemas do dia a dia? Como que a gente tem se posicionado? De forma como uma possibilidade ou esperando que alguém venha resolver? Vivemos numa situação em constante movimento. O tempo todo as coisas estão se movimentando, o tempo todo as coisas estão acontecendo, o tempo todo existe um movimento. Mesmo você parado, existe um movimento. Muitas vezes a gente para diante dos problemas. Fica catatônico, fica paralisado, como se a minha paralisia não fosse influenciar em nada ao meu redor. Tem um monte de coisas paradas aqui, ó, diante de mim. Mas todas essas coisas, elas me influenciam de alguma forma. Eu queria que vocês pensassem comigo, por exemplo, diante do mar. Você tá lá sentado na areia e aí você de frente para o mar, você e o mar, certo? Então você tá lá olhando para o mar. Nesse olhar que você faz ou que você direciona para o mar, você vai até ele. Só que você volta porque você tá parado, certo? Sentado lá na areia. Então esse olhar faz você ir até o mar e voltar e aí se direcionar para outras situações, outras lembranças, recordações, pensamentos, enfim. E o mar ele faz esse movimento também. Porque ele vem até você, mas ele volta. Você consegue compreender comigo que você parado, existe um movimento? Você vai com olhar e pensamentos até esse mar, você vai e volta, e esse mar vai até você e volta. Quando você dá passos para esse mar ele dá passos para você também. Então você indo de encontro com ele, você indo para ele, ele vai vindo de encontro a você e ele vai vindo para você. Ele vai te envolvendo, ele vai te tocando, ele vai te sentindo, ele vai te abraçando, ele vai pegando você de uma forma que se você dar continuidade, quanto mais você entra nele, mais ele entra em você. Por que eu tô falando isso? Por conta dessa situação que
que eu tinha dito, que às vezes a gente tá com problemas, a gente tá com situações para serem resolvidas, situações pendentes, enfim, e a gente fica paralisado pensando o que a gente vai fazer. Como se não fosse acontecer nada, porque a gente não tá fazendo nada. Então não tem possibilidade de errar, também não tem possibilidade de acertar. E, tipo, se eu ficar 3, 4, 5 dias, aquilo vai ficar estagnado naquilo. Só que não. Essa é uma ideia que eu tenho. Mas na realidade não é assim que se acontece. Por quê? Como o movimento do mar, às vezes a gente tá parado diante de situações de tipo assim, eu quero esse vaso. É esse vaso que eu quero. Só que esse vaso não vem até mim, mas eu também não vou até ele. E aí eu coloco como, pô, todo mundo consegue e eu não. Todo mundo tem e eu não. Todo mundo merece, né? Que aí entra a questão de merecimento, esse vaso e eu não. Só que eu parei. E como diante do mar, ele vem até parte de mim e eu vou até parte dele, mas a gente não se encosta. Então, é essa situação que nos faz parar diante de muitas coisas e às vezes a gente não entende por que as coisas não dão continuidade na vida da gente. O porquê que, por exemplo, muitas pessoas às vezes não entendem a gente, por exemplo. É uma outra maneira. Eu estar aqui e o outro estar ali, eu não falar, ele vai entender. Eu não fazer, ele vai entender. Eu fazer cara feia, ele também vai entender. Se eu ficar brava, ele também vai entender. Vai entender o quê? Se esse movimento ficou paralisado, se eu não expressei as minhas necessidades, se eu não disse sobre elas, talvez eu nem saiba quais são as minhas necessidades. Mas eu me posiciono conforme elas. É importante saber quais são. É importante saber aquelas necessidades básicas, as mais simples, que são realização pessoal, que o que seria realização pessoal? São as conquistas, aquilo que a gente precisa, por exemplo, moradia, um conforto. Às vezes as pessoas vão até para luxo, mas esses seriam a maneira da gente ter essas realizações pessoais. Tem a estima, que seria a nossa autoestima. É a ideia que temos disso e a opinião, imagem que tenho de mim, e isso em relação ao outro, com respeito ao outro e o outro com respeito a mim também. Uma outra necessidade básica que temos é a social, que seria o amor, relacionamento, que tem a ver com amizades, amigos, intimidades sexuais. Tudo isso faz parte da necessidade social. Tem a necessidade da segurança. Segurança do nosso corpo, segurança do nosso emprego, segurança do nosso alimento, da nossa saúde, da nossa família, da nossa moradia. Isso também faz parte das nossas necessidades. Tem a fisiológica, que é o quê? Respirar, comer, dormir, onde a gente sente sede, onde a gente precisa se vestir, onde tem até aquelas outras necessidades que colocamos como número 1, número 2. Se você tá cansado, você vai e dorme ou descansa. Esse é automaticamente um hábito que a gente faz, muitas das vezes de acordo com essas necessidades e muitas vezes não, porque muitas vezes a gente também nem percebe essas necessidades. E isso influencia e interfere nos nossos resultados de todos os dias. Além das necessidades básicas, embora ela esteja dentro, tá? Mas assim, eu queria destacar um pouco mais para a gente poder refletir um pouco melhor sobre elas. Seria a necessidade emocional. Essa necessidade emocional, ela é mais difícil de sanar. Ela é mais difícil de ir de acordo com ela, porque é onde, se a gente não percebe quais são, a gente não sabe o que fazer. E essas necessidades emocionais, elas são importantes porque se a gente não tiver ela, a gente fica à mercê de um fracasso emocional. A gente fica à mercê de uma ansiedade, de uma depressão, de uma angústia, porque aí a gente é tomado por emoções. Essa necessidade emocional, ela serve para nos ajudar a ter bons relacionamentos, seja eles familiar, pessoal, interpessoal, profissional. E aonde a gente adquire isso? Nas nossas experiências na infância com a nossa família. Lá começou essa parte de ser suprida ou não nossas necessidades. Se foram bem supridas, se foram bem tratadas, a gente vai ter sucesso. Sucesso no sentido de que a gente consegue resolver melhor os nossos problemas do dia a dia. Caso isso não tenha acontecido,
ocorrido tenha sido de uma forma ruim, aí acontece da pessoa começar a resolver de forma mais problemática. Então, em vez de resolver o problema, ele vai criando outros problemas, porque diante de uma necessidade não suprida, se torna outra necessidade, e aí assim vai tomando uma proporção enorme, aonde a pessoa se sente perdida e não consegue nem saber onde está e nem para onde vai. Para ter uma saúde mental, é importante satisfazer essas necessidades. Aí você deve estar me perguntando, mas Cássia, quais são essas necessidades? Que até agora, né, não sei. Então vamos lá. Todos nós temos a necessidade de ser pertencente a um grupo. Todos nós queremos ser pertencentes a um grupo. Lembrando que o primeiro grupo foi a família. Quando a gente nasce, o primeiro grupo que a gente frequenta, aceito ou não aceito, é na família. Aí depois, conforme a idade, a gente vai se socializando, a gente vai abrindo para amizades, depois a gente cresce mais, aí a gente vai abrindo para a área profissional. Então, é como se assim, a primeira dinâmica que tivemos no primeiro grupo, a gente vai levar essa dinâmica para outros grupos também. Então, isso se repete. Enquanto não se torna consciente do que a gente está fazendo, a gente quebra o automático e passa para o manual, isso vai se repetindo. Essas necessidades emocionais, que aí a gente, diante de um pertencer, a gente busca sanar de que forma, né? Sendo aceito, sendo cuidado, sendo amado, sendo protegido e sendo incluído. É dessa forma que a gente se sente pertencente a algum grupo, ou alguém, ou algum lugar, enfim. Essas são as nossas necessidades emocionais. Eu preciso ser aceito, eu preciso ter um vínculo, eu preciso me sentir parte, eu preciso ser conectado, ligado, eu preciso ser cuidado de uma forma que eu consiga expressar, que eu consiga falar o que eu sinto e tudo bem, que eu consiga ser acolhido na hora que eu estou sentindo algo e alguém poder até dizer, talvez para mim, que tudo bem sentir o que eu estou sentindo. Eu preciso ser amado ao ponto de não me sentir usada ou que as pessoas se aproximam de mim por conta de interesse. Se eu não tenho a oferecer, parece que ninguém tá nem aí comigo. A necessidade de se sentir protegido. Embora eu seja muito forte, eu consiga fazer, eu dê conta das coisas, mas eu preciso de alguém que esteja ali comigo. Não fazendo por mim, mas comigo, caminhando do meu ladinho, né? Não eu carregando, nem sendo carregado, mas ali na companhia, andando de lado a lado. Eu preciso ser incluído. Eu preciso ser incluído em situações, em conversas, em movimentos, em reuniões, em coisas às vezes que parece que não é do meu interesse, ou talvez eu não demonstre interesse, mas que talvez seja importante eu me sentir que eu faço parte desse movimento. Então essas são as necessidades emocionais. Quando isso não acontece, quando não sentimos que somos aceitos, amados, acolhidos, incluídos, aí vem sensações ruins, que é o que a gente... é horrível de sentir e a gente tenta o tempo todo evitar de sentir, que é a rejeição. A gente se sente rejeitada, a gente se sente abandonada, a gente se sente usado, manipulado, a gente se sente humilhado, trocado, traído. Aí vem essas sensações horríveis que a gente tenta o tempo todo evitar de sentir. E esse é um dos posicionamentos que a gente toma diante de muitas situações. Em vez de resolver o problema, a gente resolve essa necessidade. Por não ir de acordo com as nossas necessidades, em vez da gente resolver o problema, a gente vai de acordo com essas necessidades como se fossem problemas também para ser resolvidos. Aí vamos falar meio que dando só uma pincelada em cada tipo de pessoa com essas necessidades. Eu queria deixar claro que assim, tem pessoas que vai se identificar e vai achar que sente todas. Tem pessoas que vai achar que sente 2 ou 3. Todos nós passamos por isso, porque isso faz parte dos nossos traços de personalidade. Então ninguém pulou essa fase. Isso começa lá na gestação e vai até seus 5, 6 anos de idade. Então todos nós passamos por isso. E aí você pode se identificar com mais de um, mas tem aquela que pesa mais. Como se fossem moedinhas, foram depositadas 2 nessa, 5 nessa, 10 nessa. Então, é mais ou menos nessa ideia que aí você vai começar a se encontrar para poder entender qual que pesa mais para você. Então, vamos lá. Pessoas que se sentem rejeitadas. Essas pessoas vão ter mais dificuldade de estabelecer vínculos estáveis. Tipo, a pessoa não consegue se envolver, ela se envolve até certo ponto.
E isso às vezes é passageiro, às vezes é momentâneo, parece que ela não se apega. E esse movimento vai se repetindo. Por quê? Ela acredita que não é adequada à sociedade, que ela não faz parte, que ela incomoda, que ela atrapalha. O existir para ela é muito difícil. O existir que eu quero dizer não é que ela tem vontade de morrer, não é isso. Mas por ser uma cabeça muito pensante, o corpo parece que ele vai junto, mas não é muito percebido. E aí é onde ele se isola. Ele precisa desse tempo de isolamento, ele precisa desse tempo de caverninha. A gente tá falando das necessidades, você entende? Tem a pessoa que se sente abandonada, não consegue resolver problema sozinha, tem dificuldade de ser responsável por algo, de fazer aquilo acontecer sem muitas pessoas falando em cima. Ela espera que os outros façam por ela. Ela acredita que ela é incompetente e que se acaso alguém não fizer o que tem que ser feito, vai ser algo muito ruim que vai acontecer. E aí ela se torna uma pessoa bastante dependente, principalmente dependente emocional nos relacionamentos. Pessoas que se sentem usadas. Tem dificuldade em limite, tem dificuldade de regras e principalmente no relacionamento a ser mandão, mais autoritário, não consegue pedir, acaba manipulando a situação e às vezes até tirar aí uns aproveitos. Pessoas que se sentem humilhadas, que se sentem acusadas, prioriza muito mais o outro, tenta segurar o máximo que pode as emoções para não transparecer, porque ele é forte e ele tem que continuar sendo forte. E ele acredita que ele estando no controle, as coisas vão estar mais ok. Tipo, desculpa o termo, mas não vai dar merda. E essa merda ele não vai precisar limpar. Pessoas que se sentem trocadas, traídas. São pessoas indecisas, desconfiadas, preocupadas, apreensivas. E muitas das vezes, principalmente no relacionamento, elas são vistas como indiferente, parece que não tá nem aí, distante, egocêntrica, egoísta. E por eles serem perfeccionistas, eles acreditam que o erro é inadmissível. Então, para eles, vamos lá num exemplo de uma criança brincando no jogo, por exemplo. Eu dou um tabuleiro para eles preencherem todo, do início ao fim, e aí ele vai poder tirar a peça, terminar, pôr outra peça, mas a ideia é preencher todo aquele espaço. Tem criança que tem essa flexibilidade, e ele vai lá, ele tira, ele coloca outra, ele vai e tira, e ele vai tentando até completar tudo. Tem criança que vai, já tá quase no final, faltou tipo 3 partezinhas, não tá dando, ele joga todinho o tabuleiro para começar tudo de novo. Errar é inadmissível. Seria mais ou menos esse o exemplo. Agora que vocês já têm essas informações, que provavelmente deva estar fazendo sentido aí na cabecinha de vocês, a chave virando, vindo várias memórias, aí eu vou me estender um pouquinho mais. E eu vou dar um exemplo meu para vocês poderem se identificar ou ter outros insights, certo? Então assim, isso foi há pouco tempo que aconteceu. Tinha uma situação para ser resolvida e era noite. E eu ia sair sozinha. Só que, vocês vão falar, nossa, cara, sair sozinha é normal. Sim, mas de um tempo para cá, eu tenho resolvido minhas coisas tudo durante o dia e à noite eu tenho mais ali para trabalhar em casa, eu faço os atendimentos online, enfim. E aí é muito difícil eu estar saindo durante a semana, eu tô dizendo, tá, gente? À noite. E nesse dia eu tinha que resolver um negócio. E aí eu fui avisar a minha mãe, né, caso ligasse, enfim, lá em casa eu não ia estar. Ou me procurasse, eu não ia estar. E aí eu fui falar pra ela que eu ia sair. E aí ela falou, mas você vai sozinha? E eu falei, vou sozinha. E aí ela falou assim, mas é perigoso. Leva a Nicole, que é a minha filha, com você. Aí na hora, soou. E eu já ouvi isso, gente, tantas vezes. Mas dessa vez soou diferente. Porque eu falei, por que eu tenho que levar minha filha? Ela disse proteção. E aí eu preciso levar minha filha pra me proteger? Opa, peraí, mas tem troca de papéis aqui, porque em vez de eu protegê-la, ela vai me proteger. E aí eu comecei a pensar, qual era a necessidade que eu tinha que suprir, porque aí existiam diante de mim 2 necessidades, que aí eu vou falar mais claro para vocês. Diante da minha mãe, ela tinha que me proteger. Essa era a necessidade da minha mãe, de me proteger. Seria me proteger? Ou ela se sentir segura? Levando a minha filha, eu estaria me protegendo ou deixando ela segura? Essa é uma das necessidades que eu podia ter sanado. Qual era a outra possibilidade? Qual era a minha necessidade? A minha necessidade era de resolver lá o problema X
e que eu precisava ir até esse lugar para resolver, ponto. Só que nesse momento parece que dentro de nós faz assim, ó, vum, divide em duas e fica: vou de acordo com essa necessidade ou vou de acordo com essa necessidade? Aí é a hora que eu preciso perguntar para mim, qual é a tua necessidade, Cássia? É sanar da sua mãe, que como filha pequena parece que eu tenho que fazer isso? Ou a adulta que precisa resolver seus problemas? Eu tô trazendo isso para vocês entenderem a importância da gente reconhecer nossas necessidades, além daquelas básicas que eu disse, essas emocionais que interferem demais no nosso posicionamento. Vamos pensar que assim, existia uma Cássia criança e uma Cássia adulta. De acordo com isso, é que eu vou conseguir resolver a situação que eu tenho que resolver. Lembra que eu disse que assim, o meu posicionamento diante disso, às vezes eu tô até de ponta cabeça diante do problema e nem sei, porque eu também nem sei qual é a minha necessidade diante disso. Então eu posso estar de costas, eu posso estar de pirueta, eu posso estar de várias maneiras e não estou conseguindo resolver o problema. Existe uma lei da ordem natural que seria nossos avós, nossos pais, e aí vem a gente, vem nossa família, nossos filhos e assim vai indo. É como se fosse uma correnteza da água, sabe? Tipo assim, tem um movimento e ela precisa estar fazendo isso. Então quando vem meus pais, precisa vir eu preciso estar assim. Quando eu vou de acordo com a necessidade dos meus pais, eu faço assim. Aonde eu tô de frente ou de costas para a situação que eu preciso resolver. Só que se eu virar desse jeito, lembra que a água ela tá vindo assim. Eu se torno uma barreira. Essa barreira ela vai segurar essa água, e uma hora vai dar ruim. É o peso e é onde você olha e fala assim, putz, parece que toda vez é eu. Tudo é eu, só tem eu. Tenho 20 irmãos, só eu. Na empresa tem 500 funcionários, só eu. Tudo é eu. Em casa é eu, o marido, mas é eu, porque entende o meu posicionamento? Como criança, às vezes, me posiciono e vou de acordo com a necessidade, provavelmente do outro, não minha. Então, no exemplo que eu dei da minha mãe, ou eu me posicionava de acordo com a necessidade dela, que era fazer ela se sentir segura, então eu levaria a minha filha, ou de acordo com a minha necessidade, que era resolver o meu problema e cuidar da minha filha, porque eu era responsável por ela. Então eu tinha que proteger ela. Era ela que tinha que se sentir segura e não a minha mãe se sentir segura. Faz sentido para vocês? Agora eu pergunto para você então, diante disso. Como você tem se posicionado? O que você tem feito para alcançar? Qual tem sido o seu movimento diante disso? Você tem se posicionado como um filho desprezado, coitadinho, descuidado, mal amado, desprotegido, excluído, dó, vítima da situação, ou adulto, aceito, pertencente, autônomo, competente, com limites reais, com espontaneidade e livre para expressar suas ideias, sentimentos, pensamentos? Qual tem sido o seu posicionamento? Você está chegando próximo do que você almeja ou você está cada vez ficando mais longe? Porque se você está de costas, você está andando, né? Só que o negócio está aqui, aí você está andando, entendeu? Porque você está de costas. Então, cada vez mais você vai ficando mais longe do que você tinha que alcançar. E aí, não adianta falar como vítima, né? Que, tipo, nunca as coisas chegam até mim. As coisas nunca vêm para mim. Nunca é para mim. Eu não mereço. E, enfim, essas situações que acontecem. Agora, vamos para as dicas. As dicas, elas vão te ajudar a você a chegar mais próximo das suas necessidades. Enfim, é um exercício para meio que autoconhecimento. Então, primeira dica, crie um espaço que eu quero dizer é um tempo no seu dia para você observar e perceber sobre si mesmo, sem julgamento, sem ficar julgando. O que seria julgamento? Eu errei, aí o julgamento vem e fala, Cássia, como você é? Parece que não sei, como que é tosca. Isso seria um julgamento. Qual seria a observação? Poxa, diante disso, eu poderia ter feito diferente. Você entende a diferença da observação e do julgamento? Então, cria lá um momento no seu dia para você poder observar mais e perceber mais coisas. Segunda dica, faça a lista com as suas necessidades. Nessa lista você vai colocar o que você precisa e o que você quer. Gente, o que você quer não é o que você precisa. O que você quer é o que você quer. Tipo, crianças mimadas.
mas não necessariamente é o que você precisa. O que você precisa são as suas necessidades e você precisa se posicionar diante disso e ir de acordo com isso. O que você quer, talvez é a necessidade do outro, e aí você não vai chegar à conclusão a lugar nenhum. Terceira dica: descubra seu maior medo. Do que você tem medo de sentir? O que você tenta evitar o máximo de acontecer? De ser rejeitado, de ser abandonado, de ser manipulado, humilhado, traído. Identifica e coloca em situações do seu dia a dia. Pega lá e coloca, pô, nessa situação aqui parece que eu me senti rejeitado. Para você poder começar a entender e ir de acordo com essas necessidades. Quem vai de acordo com essas necessidades não são os outros, é você. Quarta dica: permita conhecer seus limites, separando o que é teu e o que é do outro. O que é teu, o que é do outro. O que é responsabilidade do outro, o que é culpa do outro, o que foi a fala do outro, o que é pro outro fazer, o que o outro não fez. E você também, não é para julgar, é para separar. O que é teu, o que é do outro. O que é teu, você tem que dar conta. O que é do outro, o outro que se vire. Ele precisa também crescer, igual você também tá crescendo. A quinta e última dica: aprenda a identificar mais o seu corpo. Perceba as sensações que você tem, perceba quais são suas necessidades. Por exemplo, quando você tá cansado, quando você tá com fome, quando você tá com sono, quando você quer ir no banheiro, quando você não quer conversar. Percebam essas coisas, porque isso é você. É como se você estivesse entrando dentro de uma casa e tentando conhecer todos os lugares, as partes, tudo que faz parte também dessa casa. E essa casa é você. Então é de extrema importância você começar a identificar mais como o seu corpo reage, como o seu corpo fala com você. E aí eu espero que diante dessas dicas e tudo que a gente conversou até agora venha fazer sentido e que vocês consigam também vir para esse movimento junto comigo, para a gente caminhar e alcançar coisas de formas diferentes. Estamos chegando ao fim desse nosso episódio e quero agradecer a todos. Colocam os comentários, colocam assuntos que vocês queiram que eu aborde nos próximos episódios. Foi um prazer estar com vocês. Me sigam lá no Instagram @CassiaFers e um beijo a todos.